hora de irmos para São Paulo com Alessandra Mello. Alessandra, muito boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem? Prazer em vê-la. Ô, Alessandra, então essa derrocada do dólar, nós estamos... Qual é a explicação? Quer dizer, eu imagino que seja a recuperação da nossa economia, é isso? Exato. Temos alguns fatores aí atuando. Eu conversei com alguns economistas também, porque é bastante curioso esse movimento, né? Afinal, a gente começou a semana falando em relatório Focus, no seu top 5, que são os 5 que mais acertam, projetando 5,30 para o fim do ano. Como é que a gente chega em 24 horas aí nos 5,9, né, João? Então eu fui conversar aí com os economistas, sim, para a gente tentar buscar uma explicação. Bom, do ponto de vista internacional, um dos fatores que influenciou aí o mercado de moedas hoje é a questão de uma esperança em relação à pandemia lá nos Estados Unidos, de estar a situação um pouco mais sob controle. Os americanos compraram 100 milhões de doses de vacina da Pfizer, o que daria aí para imunizar 1/3 da população, e isso foi visto como uma notícia positiva. Aí o que acontece? À medida que os investidores estão mais tranquilos, a gente explicou isso aqui ontem também, a tendência é buscar ativos mais arriscados. Foi o que o Fábio Silveira, da Macrosector, por exemplo, me disse. Olha, o que aconteceu? Os investidores foram para commodities e ações, e aí enfraquece o dólar. É isso que está acontecendo. Tem também o impacto do avanço da reforma tributária aqui no Brasil, que foi entregue lá no Congresso Nacional. Achamos que talvez poderá haver um clima de maior tranquilidade nesse ambiente da política econômica brasileira. Conversei também com o economista Roberto Troster. Ele disse o seguinte: é uma tendência, sim, a queda do dólar, segundo ele. Segundo ele, está prevendo, acredite, João, R$4 para o dólar no final do ano. Como assim? Mas se o Foco está falando em 5,20, ele disse: olha, eu já fui escolhido o 6º aí que mais acerta naquele ranking da agência Reuters, e realmente eu prevejo isso porque os patamares do dólar antes dessa instabilidade toda da Covid estavam aí nos R$4. Por isso é muito artificial tudo isso que aconteceu com o câmbio, em função da incerteza política, em função da preocupação com o coronavírus, atividade econômica. Ele acha assim, que vai voltar tudo à normalidade e que tem tendência assim, de continuar caindo. Ele falou assim, os dados aí dos trimestres, o terceiro trimestre vai ser queda, mas ainda melhor já que o segundo trimestre. Então, assim, indicadores mais positivos para a economia brasileira, essa é a avaliação dele. Tem um outro economista que também é muito respeitado, que eu conversei, que é o Sidney Neme. Ele já é um pouco mais cauteloso. Ele disse assim, olha, a volatilidade, né, o sobe e desce realmente diminuiu, né, mas na minha opinião essa queda aí, nesse momento, ainda é um pouco excessiva, porque segundo ele chamou a reforma tributária de discretíssima, né, que está valendo mais pela atitude do que pelo conteúdo mesmo, porque ela vai ser em doses homeopáticas até chegar em mudanças realmente mais significativas para a economia brasileira. Por isso ele acha que não é assim uma tendência tão forte. Ele discorda um pouco aí do que acha o Roberto Trotsky, mas esses são os sinais que a gente tem nesse momento em relação à queda do dólar hoje. Nas bolsas, o que pegou hoje, João, é a tensão entre China e Estados Unidos. Os norte-americanos mandaram fechar o consulado chinês lá no Texas, estão acusando aí os chineses de espionagem, querem proteger os seus dados e tudo mais. A China não gostou nem um pouco, diz que também pode fazer alguma retaliação, e isso está trazendo uma certa instabilidade nas bolsas e também a temporada de balanços. E o que acontece? A bolsa está andando meio que de lado, cai um pouquinho, daqui a pouco sobe um pouquinho. Isso acontece tanto com a bolsa brasileira quanto com as bolsas lá nos Estados Unidos. Já na Ásia e na Europa, as bolsas hoje fecharam em queda por causa dessas notícias aí envolvendo chineses e norte-americanos. Por enquanto era isso, João. Calma aí, Alessandro, porque, claro, né, nós já divulgamos aqui no Notícias Agrícolas essa posição do Roberto Troster, dizendo, olha, ao final do ano o dólar enterra o pito e vai a 4. Eu falei, meu Deus, é uma boa notícia para o país, mas a gente precisa acreditar, mas fica assim com o pé atrás, né? Aí veio o Mr. Dólar, o Sidney Neme, né? Ele disse, não é bem assim. Claro, você está nos dois lados, né? Aí todo mundo se pergunta, ei, Alessandra, o dólar vai para cá ou vai para lá? Se você tivesse uma bola de cristal, hein, Alessandra? Se eu tivesse, né? O Trotter já
fez uma aposta comigo aí, que me paga um café no final do ano por R$4. Poxa, podia achar uma aposta mais alta, né? Vou tentar renegociar isso aí com ele. Agora, o fato, brincadeiras à parte, né, João? Tem muita consultoria sendo consultada aí nessas pesquisas. O total da pesquisa que é feita pelo Banco Central fala em 5,20, os top 5 falam em 5,30, e muitos dos economistas que eu tenho falado falam até, o Antônio da Luz, por exemplo, acha que é de 5,30 para mais, falava comigo. Então a gente tem que ter cautela, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, a gente tem que ficar de olho. Temos que ficar de olho aqui no Tempo e Dinheiro, né? Porque você está analisando ao vivo, né? Direto com as corretoras, e o pessoal quer saber como é que vai o dólar. Então, Alessandra Mello, daqui a pouquinho você volta, você vai trazer indicadores, não é isso, Alessandra? Indicadores do agro, mostrando que o agro está segurando o país. O agro segue forte, a gente vai ver isso em termos de desempenho aí, de diversos segmentos que estão diretamente ligados aí, principalmente aos setores de soja e milho. Muito bem, Alessandra, muito obrigado. Daqui a pouco, até mais.